Meu próprio filho me proibiu de entrar na casa dele. Com essas palavras, frias, cortantes, pesadas demais para alguém que já viveu tanto, ele me empurrou para fora da vida dele. Disse: "Pai, você só causa problema aqui. Vai embora." Não teve um abraço, nem um olhar de respeito. Só a porta sendo fechada devagar e depois trancada por dentro. Mas o que ele não sabia é que 2 dias antes eu tinha acertado 5 números da loteria. E com isso, 100 mil reais caíram na minha conta. Só que ele ainda achava que eu era apenas um velho sem valor. Sabe? Eu nunca achei que um dia eu fosse precisar contar isso para alguém. Mas tem coisa que a gente guarda por tempo demais. E uma hora o peito aperta de um jeito que ou você fala ou você se afoga. Então, se você está me ouvindo agora, escuta como se fosse seu próprio pai te contando. Porque o que aconteceu comigo podia ter acontecido com qualquer um que ama mais do que devia e confia em quem não devia. E se puder, me conta de onde você está me ouvindo. E um pouquinho da sua história. Eu adoro conhecer vocês. Meu nome é João. Tenho 78 anos. Fui casado com a mesma mulher por 52. Dona Lourdes, que Deus a tenha, morreu faz 3 anos. E depois que ela se foi, eu nunca mais fui o mesmo. A casa ficou grande demais. E o silêncio, pesado demais. Era eu, uma cadeira de balanço, uma chaleira de alumínio, e a saudade que ficava me cutucando todo dia. Mas sabe o que doía mesmo? Era saber que o meu filho, aquele menino que eu carreguei no colo, que eu levava para a escola na garupa da bicicleta, aquele que eu defendia até dos vizinhos, hoje me via como um estorvo, um problema, um incômodo. O nome dele é André. Tem 42 anos. Mora numa casa boa, dessas com portão elétrico e grama cortada na régua. Trabalha com vendas online, sei lá. Vive dizendo que tá sem tempo, que tem muita reunião, que a vida é corrida. Mas tempo para postar foto com a família da esposa, no churrasco do sogro, isso ele sempre tem. Eu era o último da lista. Ou nem estava mais na lista. E mesmo assim, eu insisti. Porque um pai, por mais que sofra, sempre quer tentar mais uma vez. Foi por isso que naquele dia eu fui lá. Era um sábado. Eu tinha feito um bolo de fubá com erva doce, receita da Lourdes, e coloquei num potinho com tampa. Peguei também um álbum de fotos antigas. E fui de ônibus até o bairro dele. Bati na campainha com o coração batendo forte, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. E quando ele abriu, nem me deu bom dia. Só olhou para o bolo, depois para minha cara e disse: "Pai, o que o senhor está fazendo aqui?" Eu sorri. Tentei quebrar o gelo. Falei que tinha saudade, que estava com vontade de ver os netos, que tinha umas fotos antigas para mostrar. Mas ele nem esperou eu terminar. "Olha, não dá. A Cíntia não gosta dessas visitas inesperadas. Os meninos têm compromissos. E o senhor sempre traz problema. Tá sempre reclamando da saúde ou pedindo ajuda com o banco, essas coisas. Aqui não é lugar para isso. Você já teve a sensação de que uma parte sua morreu em pé, sem nem cair? Foi assim que eu me senti. Só abaixei os olhos e vi que o bolo tinha esfarelado um pouco na sacola. Ele não quis o bolo. Não quis as fotos. E nem perguntou como eu tinha chegado até lá. Só fechou a porta, com aquele barulho seco que até hoje ressoa dentro de mim. Voltei para casa sozinho. E fui direto para o quarto. Sentei na cama, tirei os sapatos, olhei para o teto e chorei. Mas não chorei só pelo que ele disse. Chorei pelo que eu tinha perdido. Porque naquele momento, eu entendi que eu não tinha mais lugar na vida do meu filho. E pior, que talvez nunca tivesse tido. Só que o destino às vezes gosta de girar a roda. E eu nem sabia. Mas a minha virada já tinha começado numa aposta simples, feita sem pretensão nenhuma, numa lotérica do centro da cidade. 2 dias antes daquela humilhação, eu tinha jogado os mesmos números de sempre. Números que só faziam sentido para mim. A idade da Lourdes quando a gente casou. O número da casa da minha infância. O dia do nascimento do André. E quando conferi o bilhete, naquela manhã silenciosa de domingo, meus olhos custaram a acreditar. Eu tinha acertado 5 dos 6.
E o prêmio era de R$ 100.000. R$ 100.000. Nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Mas sabe o mais louco? Na hora. Eu não pensei em mim. Não pensei em carro, em casa nova, nem em viagem. Eu pensei nele, no André. Pensei, é agora que vou poder ajudá-lo. Ele sempre vive dizendo que está apertado, que tem conta para pagar, que quer abrir um negócio próprio. Quem sabe agora ele volta a me enxergar. Ilusão, né? Porque no fundo meu coração de pai ainda acreditava que ele era bom, que ele estava só perdido, que o mundo tinha endurecido demais o menino doce que ele já foi um dia. Mas tem coisa que o dinheiro mostra e que a dor revela. E eu ainda ia descobrir isso do jeito mais cruel. Naquela semana, depois da porta na cara, eu não disse nada sobre o prêmio. Guardei silêncio. Deixei passar. Mas como uma folha levada pelo vento, a notícia se espalhou. O caixa da lotérica era sobrinho da dona do salão onde a minha vizinha corta cabelo. E dali bastou um telefonema para o bairro inteiro saber que o senhor João ganhou na quina. E foi aí que o telefone tocou. Era ele. Depois de meses sem me ligar, sem me visitar, sem perguntar se eu estava vivo. Ele me ligou, com aquela voz mansa, treinada, dizendo que estava com saudade, que queria me ver, que sentia falta das nossas conversas, que os meninos estavam perguntando de mim. Você acredita? Mas o tom... o tom eu reconheci na hora. Era a mesma voz que ele usava quando precisava de dinheiro na adolescência. A mesma que dizia, pai, é só um empréstimo. E aí, eu soube. Ele não me queria de volta. Ele queria outra coisa. E o que eu fiz? Atendi com a mesma calma que sempre tive. Porque antes de qualquer coisa, eu queria ver até onde ele iria. Talvez você esteja achando que eu fui ingênuo. Mas não, eu fui paciente. E só quem tem o coração ferido sabe o valor da espera. Porque às vezes, a melhor resposta não é a raiva, é o silêncio. Mas isso eu te conto no próximo capítulo. Então escuta até o fim. E se essa história mexer contigo, me diga o que você faria de diferente. E comenta aí de onde você está ouvindo e segue o canal. Todo dia tem história nova que talvez você também precise ouvir. 2 dias depois daquela ligação inesperada do André, eu ainda estava sentado na varanda com a caneca de café já fria na mão, tentando entender o que me doía mais. A humilhação da porta fechada ou essa visita apressada que ele tinha marcado. Do nada, como se a nossa relação fosse um móvel que ele pudesse empurrar para um canto e depois puxar de volta quando tivesse espaço. Ele disse que queria tomar um café comigo, coisa que não acontecia havia mais de 2 anos. No começo eu até achei que fosse ironia, mas depois percebi que não era. Era estratégia. E das baratas. Eu não arrumei a casa. Não passei pano na sala, nem coloquei toalha nova na mesa. O que ele precisava ver era exatamente como eu vivia, com simplicidade, com as marcas do tempo por todo canto e com a solidão pendurada nas paredes. Eu já sabia o motivo da visita. E não era café. O relógio de parede marcava 15h40 quando ouvi o portão bater. Pela fresta da cortina, vi ele encostando o carro com o pisca-alerta ligado, como se estivesse com pressa. Desceu do carro sem as crianças, sem a esposa, sem bolo, sem presente. Nada. Só ele, camisa polo, celular na mão e aquele sorriso de vendedor que ele aprendeu a forçar desde que começou a trabalhar com consultoria digital. E aí, pai? Que saudade. A voz até soava calorosa, mas o olhar era mais curioso que amoroso. Me abraçou rápido, com uma das mãos ainda segurando o celular, e entrou sem tirar o sapato. Sentou no sofá como quem já tinha decorado o ambiente, como quem vinha ali toda semana, como se nada tivesse acontecido. Sabe, eu estava pensando, a gente se afastou demais, né? Mas pai é pai. A gente não pode deixar a vida correr sem consertar algumas coisas. Fiquei em silêncio. Me sentei na poltrona em frente a ele. Cruzei as pernas. Observei o tempo que ele levou para parar de olhar para o relógio. A Cíntia mandou um abraço. Disse que você podia ir lá mais vezes. Os meninos estão grandes. Sentem sua falta. Quis perguntar se os meninos sentiam minha falta no sábado passado, quando ele me fechou a porta na cara. Mas me contive. A boca queria reagir, mas o coração
O coração queria só ouvir. Porque às vezes, a gente aprende mais escutando uma mentira do que tentando consertar a verdade. E como o senhor tá? Soube que teve uma sortezinha aí, hein? 100 mil! Que bênção, pai! Poxa, depois de tudo que o senhor passou, Deus foi justo. Essa foi a primeira vez que ele mencionou o prêmio. Eu observei o jeito como ele disfarçou o interesse com um elogio. A palavra bênção saiu da boca dele como quem cita um versículo que não entendeu. E quando me chamou de pai pela terceira vez em menos de 5 minutos, eu tive certeza. Ele tinha um plano. Eu nem sabia que o senhor jogava. Nunca gostou dessas coisas de aposta. Nem jogava, respondi. Mas naquele dia, senti uma coisa estranha. Fui lá, joguei meus números. E saiu. Ele riu. Mas era um riso tenso, quase um soluço disfarçado. Como se o nervosismo estivesse por dentro, pedindo para sair. Impressionante, né? Eu e a Cíntia estávamos comentando isso. Sorte de quem merece. Mas ó, pai, o senhor já pensou no que vai fazer com essa grana? Porque sabe como é, né? Dinheiro some se a gente não cuidar. Pode confiar em mim, se quiser uma ajudinha para investir ou... Eu interrompi com um olhar. Não precisei levantar o tom. Só ergui os olhos, fixei no dele e falei. Você lembra daquela vez, André? Quando eu vendi a Brasília amarela para pagar o teu cursinho? Ele ficou mudo. O celular parou de girar na mão dele. Você tinha reprovado 2 vezes. A Cíntia estava grávida do primeiro. Você veio aqui em casa, aos prantos, dizendo que precisava de um empurrão. Eu não pensei 2 vezes. Peguei a chave, fui lá, vendi a Brasília. Era meu único carro. Voltei a andar de ônibus com sua mãe. Ela teve que remarcar consulta porque não tinha mais como ir até o hospital. Ele abaixou os olhos. Pai, eu lembro sim, e sou muito grato. Mas, não, você não é grato. Se fosse, não teria me deixado plantado naquele portão sábado passado. Não teria deixado a Lourdes morrer sem uma visita sua no hospital. E não teria aparecido aqui hoje com esse discurso pronto, querendo ajudar com o dinheiro. Você não veio me ver. Você veio ver o que podia tirar de mim. O silêncio durou exatos 17 segundos. Eu contei. Porque cada um deles foi um murro na boca do estômago. Ele mexeu no celular. Tentou sorrir. Bebeu um gole do café que eu nem tinha adoçado. Pai, desculpa, eu errei. Mas eu tô tentando consertar. De verdade. O senhor não pode me julgar por um momento ruim. Eu estava sob pressão. Muita coisa acontecendo. Às vezes a gente fala coisa sem pensar. Você teve muitos momentos ruins, André. Mas eu sempre estive ali. Te defendendo, te apoiando, te dando o que podia e o que não podia. E sabe qual foi o meu erro? Foi achar que você ia aprender a ser homem só porque eu tentei ser um exemplo. Ele levantou, ajeitou a camisa, pegou o celular e guardou no bolso. A visita não durou 20 minutos, mas deixou uma cicatriz que talvez nunca feche. Na porta, ele ainda tentou. Pai, posso passar aqui semana que vem? Quem sabe a gente sai para almoçar, só nós 2. Sem cobranças. A casa é minha. Você pode vir. Mas se vier, venha sem querer nada. Porque o que eu tenho agora é só meu. E pela primeira vez, eu tô aprendendo a cuidar de mim. Ele assentiu com a cabeça. E saiu. Sem abraço. Sem eu te amo. Sem compromisso real. Só mais um teatrinho mal ensaiado. Mas eu já tinha visto esse roteiro antes. E dessa vez, eu não ia mais interpretar o papel de pai cego. Fechei a porta. Me encostei nela por dentro e respirei fundo. Porque às vezes, é só quando a gente fecha a porta para o passado que consegue abrir uma janela para a dignidade. E foi naquela tarde que eu comecei a escrever uma carta. Não para ele, mas para mim mesmo. Uma carta que talvez mudasse tudo. Naquela mesma noite em que o André saiu, eu fiquei olhando a cadeira onde ele tinha se sentado. O estofado já gasto, o braço de madeira lascado e uma leve marca no tecido onde ele apoiou o cotovelo. Era estranho como a presença de alguém podia deixar um rastro, mesmo quando o coração dele já tinha ido embora muito antes das pernas. Fiquei ali por horas, sozinho, ouvindo o tic-tac do relógio,
tentando entender que tipo de amor ainda me prendia a um filho que só voltava quando via vantagem. Não consegui dormir. A cama parecia grande demais, o travesseiro pesado demais, e os pensamentos, esses vinham um em cima do outro, como se disputassem espaço. Me levantei umas 4 vezes para beber água, abri a geladeira e fechei sem pegar nada. Caminhei pela casa descalço, sentindo o chão frio sob os pés. Em certo momento, acendi a luz da cozinha e comecei a fazer café, mesmo já sendo mais de 2 da manhã. Era o que minha falecida Lourdes chamava de café para pensamento. Sentei à mesa, puxei um caderno antigo da gaveta, daqueles com capa de plástico azul e folhas amareladas, e comecei a escrever. Não era carta, nem bilhete, nem diário. Era só um desabafo, como se eu estivesse falando comigo mesmo. Escrevi sobre o que senti quando ele apareceu, sobre o cheiro do perfume dele misturado com a lembrança do último Natal que a gente passou junto, sobre o bolo de fubá que ele recusou, e sobre a Brasília amarela, que até hoje me dói mais ter vendido do que o valor que ela tinha. A madrugada passou arrastada, como se o tempo também estivesse cansado, e quando o sol começou a nascer, tingindo as paredes da cozinha com aquele tom alaranjado suave, senti um aperto no peito. Não era dor de infarto, era saudade, mas não era do meu filho. Era de mim mesmo, de um tempo em que eu acreditava nas pessoas com facilidade, de quando eu ainda achava que ser bom era o suficiente. No outro dia, saí de casa cedo. Coloquei um chapéu, calcei o sapato social engraxado no dia anterior e fui até o banco. Não era para gastar nada, era só para olhar o extrato. E lá estavam os 100 mil, bonitos, redondos, imóveis, quase me encarando pela tela. Perguntei para mim mesmo, para que serve isso agora? E a resposta foi rápida. Serve para provar que eu ainda posso escolher. Na volta, parei numa praça que eu gostava muito quando a Lourdes ainda era viva. A gente sentava no mesmo banco de madeira toda sexta-feira, depois de ir ao mercado. Ali, eu lembrei de uma conversa que ela teve comigo uma vez, quando o André ainda era adolescente e já dava os primeiros sinais de frieza. Ela tinha dito, João, não é porque a gente cria com amor que o coração deles vai seguir o nosso. Às vezes a raiz é nossa, mas o fruto cresce para onde quiser. Na hora eu discordei. Achei que ela estava exagerando. Mas naquele banco, com o vento gelado tocando meu rosto, entendi que ela estava só me preparando. A sabedoria da Lourdes era dessas que demora a cair, mas quando cai, deixa marca. Ali mesmo na praça, vi um menino com uns 7 anos correndo com o avô. Riam alto, tropeçavam na calçada, voltavam e recomeçavam. O senhor parecia ter a minha idade, mas os olhos eram de gente viva. Havia luz ali. Pensei em me levantar, ir até o mercadinho, comprar um doce, um pão de queijo, qualquer coisa que me fizesse sentir presente. Mas as pernas não obedeceram. Fiquei só olhando, e olhando, percebi. O que eu precisava não era mais me reaproximar do André, era me reaproximar de mim. Na semana seguinte, ele não apareceu, nem mandou mensagem, nem ligou. O silêncio que antes me matava aos poucos, agora servia de escudo. Comecei a caminhar de manhã, devagar, até a esquina. Cumprimentei um vizinho que eu nem sabia o nome. Passei a reparar nas flores do jardim da Dona Celeste, que eu nunca tinha notado. Até a chaleira velha parecia cantar com mais leveza. Numa dessas manhãs, recebi uma visita inesperada. Era o Zé Rubens, meu antigo companheiro de oficina. Trabalhamos juntos quase 20 anos, antes da aposentadoria. Veio dizendo que estava passando perto, resolveu bater. Trazia um pacote de pão e um pote de requeijão. Sentou, riu, contou piada velha. E em menos de meia hora, eu ri mais com ele do que nos últimos 3 anos com o André. Ele perguntou se eu estava bem, e eu disse que sim. E pela primeira vez, eu não estava mentindo para ser educado. Eu estava de fato aprendendo a ficar bem com pouco. E quando ele foi embora, me deixou um convite. Semana que vem vai ter encontro dos antigos lá da oficina. Vai, João. Você tá precisando de conversa boa, com gente que não quer nada além de lembrar do tempo que a gente sujava a mão de graxa e limpava com pão. Ri. Disse que ia pensar. Mas por dentro,
Algo em mim já tinha decidido ir. Talvez fosse isso que me faltava. Estar entre gente que me via pelo que eu era e não pelo que eu tinha. Porque quem só vê o dinheiro nunca viu o homem. Na tarde daquele mesmo dia, fui mexer numa caixa de coisas antigas. Achei o relógio que ganhei quando completei 30 anos de serviço. Achei fotos da Lourdes com aquele avental bordado. Achei até uma carta do André, escrita à mão, quando ele tinha 12 anos, cheia de erros de ortografia, mas com um "Te amo, pai", no final que parecia sincero. Por um instante, quis acreditar que aquele menino ainda existia em algum lugar. Mas essa vontade passou rápido, porque às vezes a gente guarda lembranças boas demais de pessoas que não souberam ser boas com a gente. Voltei a guardar tudo, fechei a caixa, coloquei ela no alto do armário e desci as escadas com a alma um pouco mais leve. No quintal, o céu estava começando a mudar de cor, com nuvens pesadas se formando no horizonte. Talvez fosse chuva, talvez só uma brisa, mas eu fiquei ali, parado, deixando o vento tocar o rosto como se ele estivesse limpando tudo o que o tempo não conseguiu. E foi ali, com o céu mudando devagar, que a campainha tocou. Uma vez só, seca, sem insistência. Eu não esperava ninguém. E o som veio diferente daquela vez em que o André apareceu com palavras doces. Dessa vez, era outra energia, outra intenção. Fiquei alguns segundos parado com a mão na maçaneta. E só então, abri a porta. Era o vizinho da casa 2, seu Armando. Um homem de cabeça branca, sempre com o boné da rádio local e a bengala de madeira torta, dessas feitas com galho de árvore mesmo, que ele usava mais por hábito que por necessidade. Ele estava parado ali com um envelope pequeno nas mãos e um olhar que misturava urgência e constrangimento. "Boa tarde, João. Te atrapalho um instante?" Fiz que não com a cabeça e abri mais a porta. Ele entrou devagar, tirou o boné e me pediu para sentar. Escolheu a cadeira da ponta da mesa, a mais distante, e ajeitou o envelope sobre a toalha de crochê que minha falecida Lourdes fez anos atrás. "Olha, desculpa vir assim sem avisar, mas recebi isso aqui e achei que o senhor tinha que ver primeiro. Não é nada grave, pelo que entendi, mas tem a ver com teu nome. Achei melhor te entregar em mãos." Peguei o envelope. Era simples, sem logotipo, mas com meu nome completo escrito em letra de formulário. O remetente era uma tal de Silvana Amaral, nome que não me dizia nada. Rasguei a aba com calma, tentando manter o pulso firme, mesmo com o coração acelerado. Dentro, apenas uma folha, escrita à mão. A caligrafia era firme, caprichada, com traços de gente que estudou em caderno de caligrafia no primário. O texto começava assim: "Seu João, me perdoe por escrever sem aviso. Talvez o senhor nem me conheça, mas há algo que preciso muito lhe dizer. Sou amiga da sua nora, Cíntia. Soube de coisas que me deixaram sem chão. Não quero me meter na sua vida, mas acho que o senhor tem o direito de saber." Parei de ler. Senti a palma da mão suar. O olhar do seu Armando pesava em cima da folha, mas ele não dizia nada. Só respirava fundo, como quem entendia que ali dentro tinha algo que não era dele, mas que de algum jeito também o atingia. Voltei os olhos para o papel e continuei. Estavam num almoço com amigos e ouvi, sem querer, uma conversa entre o André e um homem que ele chamou de sócio. Falavam de um plano. Ele dizia que o senhor estava vulnerável, que não tinha mais ninguém, e que com jeitinho dava para convencer o senhor a investir no negócio deles, que o senhor não precisava saber dos detalhes, que era só passar a grana e deixar o resto com eles. Cada palavra parecia puxar uma corda dentro do meu estômago. A letra seguia firme, mas o conteúdo era um soco em câmara lenta. Silvana continuava. Eu não consegui fingir que não ouvi. Tentei falar com a Cíntia, mas ela fez pouco caso. Disse que o senhor era velho e sensível demais, e que eles estavam só cuidando do senhor. Mas cuidar... não é isso. Cuidar é outra coisa. Me desculpe, não quero causar confusão. Só achei que o senhor precisava saber com quem está lidando. Assinado, Silvana Amaral. Sem telefone, sem endereço, só aquilo. Uma denúncia silenciosa, mas certeira. Dobrei o papel devagar. Meu queixo tremia levemente, mas eu ainda não sabia se era raiva, tristeza
Ou aquele tipo de desilusão que não grita, só pesa? Quer um copo d'água? Perguntei ao seu Armando. Se tiver com açúcar, aceito. Levantei, fui até a cozinha, abri o filtro de barro e deixei a água escorrer com paciência. Peguei 2 copos, adocei só o dele e voltei para a sala. Sentamos em silêncio. Ele tomou a água em goles pequenos, como quem respeita o momento, e depois encostou as costas na cadeira com um suspiro cansado. Se fosse comigo, João, eu não sei se reagia com tanta calma, mas o senhor é homem de fibra. Eu te conheço desde que mudamos para cá. Sempre respeitei a sua postura. E vou dizer mais, tem muito filho por aí que não merece o pai que tem. Assenti com a cabeça. Não consegui responder com palavras. Mas naquele instante, percebi que às vezes a verdade chega em forma de envelope. Outras vezes, em forma de silêncio. Seu Armando se despediu, deixou o copo sobre a pia sem que eu pedisse e saiu sem barulho. A casa voltou a ficar quieta, mas agora era uma quietude cortante. Fui até o quarto, sentei na beira da cama e fiquei encarando o guarda-roupa antigo, aquele que a gente comprou em 1979, parcelado em 10 vezes. Um móvel firme, de madeira escura, que nunca envergou, mesmo com o tempo. Cê vê, Lourdes, até os móveis resistem mais que as pessoas. A frase saiu baixa, quase num sussurro. Me levantei, fui até a estante e peguei a caixa de papelão com os papéis importantes. Tirei de lá o extrato bancário, o comprovante do prêmio e um documento que pouca gente sabia que eu guardava. O testamento. Ainda não era oficial, mas era o esboço. Um rascunho que fiz tempos atrás, para deixar claro que tudo o que eu tinha, mesmo sendo pouco, iria para uma associação que cuidava de idosos abandonados. Sempre pensei em alterar isso, incluir o André, os netos. Mas algo em mim dizia que talvez fosse melhor deixar como estava. Abri o caderno onde escrevi na madrugada anterior. Voltei à última página, respirei fundo e acrescentei uma linha. Não é vingança. É proteção. E fechei o caderno, guardei os papéis de volta na caixa e me levantei. Olhei pela janela e vi que a chuva finalmente começava a cair. Gotas grossas, pesadas, como se o céu também tivesse algo entalado. Decidi aceitar o convite do Zé Rubens. Liguei para ele do telefone fixo. Ele atendeu com aquele jeito debochado de sempre. Achei que você ia desistir, João, mas fico feliz. Vai fazer bem. Lá a gente ri até da dor no joelho. Talvez fosse isso mesmo que eu precisasse. Rir. Mas não para disfarçar. Rir para lembrar. Porque a memória também ri, quando encontra abrigo. Fui até o quarto, escolhi uma camisa limpa, dobrei com cuidado e deixei separada em cima da cadeira. E enquanto fechava as janelas da casa, uma ideia antiga começou a voltar à minha cabeça. Uma ideia que eu tinha enterrado lá atrás, quando ainda acreditava que tudo podia se resolver com uma conversa. Agora, eu já não tinha tanta certeza. Mas isso não significava que eu tinha desistido. Era só que, dessa vez, eu não ia esperar ninguém abrir a porta. Eu é que ia escolher quais portas mereciam ser abertas. Era o vizinho da casa 2, seu Armando, um homem de cabeça branca, sempre com o boné da rádio local e a bengala de madeira torta, dessas feitas com galho de árvore mesmo, que ele usava mais por hábito que por necessidade. Ele estava parado ali com um envelope pequeno nas mãos e um olhar que misturava urgência e constrangimento. Boa tarde, João. Te atrapalho um instante? Fiz que não com a cabeça e abri mais a porta. Ele entrou devagar, tirou o boné e me pediu para sentar. Escolheu a cadeira da ponta da mesa, a mais distante, e ajeitou o envelope sobre a toalha de crochê que minha falecida Lourdes fez anos atrás. Olha, desculpa vir assim sem avisar, mas recebi isso aqui e achei que o senhor tinha que ver primeiro. Não é nada grave pelo que entendi, mas tem a ver com teu nome. Achei melhor te entregar em mãos. Peguei o envelope. Era simples, sem logotipo, mas com o meu nome completo escrito em letra de formulário. O remetente era uma tal de Silvana Amaral, nome que não me dizia nada. Rasguei a aba com calma, tentando manter o pulso firme, mesmo com o coração acelerado. Dentro, apenas uma folha, escrita à mão.
A caligrafia era firme, caprichada, com traços de gente que estudou em caderno de caligrafia no primário. O texto começava assim: Seu João, me perdoe por escrever sem aviso. Talvez o senhor nem me conheça, mas há algo que preciso muito lhe dizer. Sou amiga da sua nora, Cíntia. Soube de coisas que me deixaram sem chão. Não quero me meter na sua vida, mas acho que o senhor tem o direito de saber. Parei de ler. Senti a palma da mão suar. O olhar do seu Armando pesava em cima da folha, mas ele não dizia nada. Só respirava fundo, como quem entendia que ali dentro tinha algo que não era dele, mas que de algum jeito também o atingia. Voltei os olhos para o papel e continuei. Estavam num almoço com amigos e ouvi, sem querer, uma conversa entre o André e um homem que ele chamou de sócio. Falavam de um plano. Ele dizia que o senhor estava vulnerável, que não tinha mais ninguém, e que com jeitinho dava para convencer o senhor a investir no negócio deles, que o senhor não precisava saber dos detalhes, que era só passar a grana e deixar o resto com eles. Cada palavra parecia puxar uma corda dentro do meu estômago. A letra seguia firme, mas o conteúdo era um soco em câmara lenta. Silvana continuava. Eu não consegui fingir que não ouvi. Tentei falar com a Cíntia, mas ela fez pouco caso. Disse que o senhor era velho e sensível demais, e que eles estavam só cuidando do senhor. Mas cuidar... Não é isso. Cuidar é outra coisa. Me desculpe, não quero causar confusão. Só achei que o senhor precisava saber com quem está lidando. Assinado, Silvana Amaral. Sem telefone, sem endereço, só aquilo. Uma denúncia silenciosa, mas certeira. Dobrei o papel devagar. Meu queixo tremia levemente, mas eu ainda não sabia se era raiva, tristeza ou aquele tipo de desilusão que não grita. Só pesa. Quer um copo d'água? Perguntei ao seu Armando. Se tiver com açúcar, aceito. Levantei, fui até a cozinha, abri o filtro de barro e deixei a água escorrer com paciência. Peguei 2 copos, adocei só o dele e voltei para a sala. Sentamos em silêncio. Ele tomou a água em goles pequenos, como quem respeita o momento, e depois encostou as costas na cadeira com um suspiro cansado. Se fosse comigo, João, eu não sei se reagia com tanta calma. Mas o senhor é homem de fibra. Eu te conheço desde que mudamos para cá. Sempre respeitei a sua postura. E vou dizer mais. Tem muito filho por aí que não merece o pai que tem. Assenti com a cabeça. Não consegui responder com palavras. Mas naquele instante, percebi que às vezes a verdade chega em forma de envelope. Outras vezes, em forma de silêncio. Seu Armando se despediu, deixou o copo sobre a pia sem que eu pedisse e saiu sem barulho. A casa voltou a ficar quieta, mas agora era uma quietude cortante. Fui até o quarto, sentei na beira da cama e fiquei encarando o guarda-roupa antigo, aquele que a gente comprou em 1979, parcelado em 10 vezes. Um móvel firme, de madeira escura, que nunca envergou, mesmo com o tempo. Cê vê, Lourdes, até os móveis resistem mais que as pessoas. A frase saiu baixa, quase num sussurro. Me levantei, fui até a estante e peguei a caixa de papelão com os papéis importantes. Tirei de lá o extrato bancário, o comprovante do prêmio e um documento que pouca gente sabia que eu guardava. O testamento. Ainda não era oficial, mas era o esboço. Um rascunho que fiz tempos atrás para deixar claro que tudo o que eu tinha, mesmo sendo pouco, iria para uma associação que cuidava de idosos abandonados. Sempre pensei em alterar isso, incluir o André, os netos, mas algo em mim dizia que talvez fosse melhor deixar como estava. Abri o caderno onde escrevi na madrugada anterior. Voltei à última página, respirei fundo e acrescentei uma linha. Não é vingança, é proteção. E fechei o caderno, guardei os papéis de volta na caixa e me levantei. Olhei pela janela e vi que a chuva finalmente começava a cair. Gotas grossas, pesadas, como se o céu também tivesse algo entalado. Decidi aceitar o convite do Zé Rubens. Liguei para ele do telefone fixo. Ele atendeu com aquele jeito debochado de sempre. Achei que você ia desistir, João. Mas fico feliz. Vai fazer bem. Lá a gente ri até da dor no joelho. Talvez fosse isso mesmo que eu precisasse. Rir.
Mas não para disfarçar, rir para lembrar, porque a memória também ri quando encontra abrigo. Fui até o quarto, escolhi uma camisa limpa, dobrei com cuidado e deixei separada em cima da cadeira. E enquanto fechava as janelas da casa, uma ideia antiga começou a voltar à minha cabeça. Uma ideia que eu tinha enterrado lá atrás, quando ainda acreditava que tudo podia se resolver com uma conversa. Agora, eu já não tinha tanta certeza. Mas isso não significava que eu tinha desistido. Era só que, dessa vez, eu não ia esperar ninguém abrir a porta. Eu é que ia escolher quais portas mereciam ser abertas. A sacola que ele deixou na entrada da oficina ficou ali por horas. Ninguém mexeu. Ninguém perguntou. Era como se ela tivesse um cheiro de despedida ou, pior ainda, de tentativa tardia. Quando o expediente acabou e o Juca apagou as luzes, eu me aproximei devagar, abaixei e a peguei com as duas mãos. Não era pesada. Tinha um certo cuidado na forma como foi amarrada. De volta para casa, coloquei ela em cima da mesa da cozinha e só então abri. Dentro, tinha 3 coisas. Uma camisa velha minha, que ele provavelmente pegou sem eu saber, um porta-retrato com uma foto dos meninos pequenos e um bilhete, rabiscado às pressas num pedaço de caderno arrancado. Pai, eu errei. Me afastei, me distraí, fui fraco, mas sinto falta do Senhor todos os dias. Talvez eu tenha percebido isso tarde demais. Não espero perdão imediato. Só quero que o Senhor saiba que eu lembro. Foi a primeira vez, em muitos anos, que vi algo do André que não pedia nada. Não havia pedido de dinheiro, nem de ajuda, nem de chance. Era só uma frase torta, mas sem interesse. Guardei o bilhete na gaveta da estante. A camisa voltei para o armário. A foto deixei na prateleira da sala, ao lado de uma imagem de Santo Antônio que minha esposa mantinha desde o dia do nosso casamento. Não chorei, mas respirei fundo, porque tinha algo diferente naquela tentativa. Como se pela primeira vez ele estivesse tentando encontrar um caminho. Não para mim, mas para si mesmo. E isso, por menor que fosse, já mudava tudo. Nos dias seguintes, ele não ligou. Não mandou mensagem, mas também não apareceu. E foi aí que algo curioso aconteceu. O silêncio que antes era agressivo, agora parecia necessário. Eu não estava esperando mais nada. Não fazia planos para reconciliação. Só seguia. Acordava cedo, ia para a oficina. Conversava com os homens, cuidava da Kombi, passava café no coador de pano, anotava pequenas reflexões no meu caderno. E todos os dias, antes de sair de casa, tocava levemente o vidro da moldura com o dedo. Era o meu jeito de lembrar que a vida, mesmo quando não se resolve, ainda pode ser vista com dignidade. Até que chegou o dia da missa de 7º dia da Dona Marta, uma senhora do bairro que sempre me trazia bolacha quando passava por aqui. Fui por respeito. E também por gratidão. A igreja estava cheia, luz amarela nas velas, incenso no ar, gente chorando baixo. Me sentei no fundo, como sempre, perto da porta. E foi lá, no momento do Pai Nosso, que ouvi um choro que me gelou por dentro. Era ele, o André, de cabeça baixa, no último banco do lado esquerdo, sozinho, sem a esposa, sem os meninos, sem nada, só ele. E o som embargado de quem pela primeira vez não estava chorando por alguém, mas por si mesmo. Não fui até ele, não nesse dia. Mas naquela noite, já em casa, escrevi no meu caderno: quando o filho chora por arrependimento, o pai não precisa correr. Basta esperar sentado, firme, onde sempre esteve. As semanas passaram. A Kombi ganhou cor. O motor voltou a roncar. Até ganhamos uma placa nova de presente de um cliente. FIRM 378. Ninguém entendeu o significado, mas para mim foi como uma senha silenciosa. Firme, 78. Minha idade, meu estado, meu jeito de seguir. 1 mês depois da missa, recebi uma carta. Dessa vez, pelos correios. Envelope timbrado, com o brasão de um cartório da cidade. Era um convite oficial. André havia aberto um processo de doação em meu nome. Uma casa, pequena, em outra cidade. Segundo ele, comprada com esforço,
sem envolvimento de herança, sem tocar no dinheiro da loteria. Um gesto. Só isso. Não para compensar o passado, mas talvez para mostrar que o futuro ainda podia ser erguido com outro tipo de tijolo. Fiquei dias com aquele envelope na mão, lendo, relendo, pensando, até que decidi responder com uma carta minha, curta, escrita à mão, num papel simples. André, uma casa pode ser doada, mas um lugar no coração se constrói, com tempo, com verdade. Estou bem, sigo vivendo. Não se apresse, nem espere retorno. Apenas viva, de modo que um dia seus filhos não tenham que escrever para você o que você escreveu para mim. Coloquei a carta no correio sem remetente, porque algumas respostas, quando são verdadeiras, não precisam de endereço de volta. Voltei para a oficina no outro dia. Juca me deu um novo projeto, uma Caravan 78, motor travado, interior mofado, mas com potencial. Olhei para ela e sorri, porque era isso. Mais um começo escondido dentro de um fim. E assim, entre parafusos, memórias e mãos sujas de graxa, percebi que a gente não precisa de um final perfeito para seguir. Às vezes, só o fato de ainda estar em pé já é milagre o bastante. A Caravan chegou num guincho que rangia tanto quanto o motor dela. Era um modelo 78, vinho escuro, teto branco já amarelado, interior com cheiro de carpete molhado e lembrança velha. Quando vi aquele carro sendo descarregado no pátio da oficina, senti um aperto no peito que eu não soube identificar de cara. Só depois, com ela ali na minha frente, parada, silenciosa, coberta de poeira e passado, entendi. Era o mesmo modelo do carro que eu tinha levado o André pela primeira vez para o colégio, quando ele tinha 6 anos e ainda usava mochila de rodinha. O mesmo carro que a Lourdes enfeitava com fita no Natal para buscar os netos, anos depois, quando ainda havia janta na mesa de domingo e ninguém fechava a porta na cara de ninguém. O Juca me olhou de longe e gritou: "Essa é tua, João. Vai precisar de paciência." Mas acho que ela ainda responde. Eu não respondi de volta. Só fui até ela, abri a porta dianteira com cuidado e vi o espelho retrovisor pendurado por um fio, como um olho cansado querendo dizer: "Ainda tô aqui." Sentei, passei a mão no volante e senti que algo em mim também precisava ser restaurado ali. Passei as 2 semanas seguintes dedicado exclusivamente àquele carro. Chegava cedo, saía só depois que as mãos já tremiam de cansaço. Limpei cada peça com escova de dente, refiz cabeamento, troquei correias, lixei o painel até recuperar o brilho opaco. Juca, Zé Rubens e até o Ari vinham me ajudar de vez em quando, mas era na maior parte do tempo um trabalho solitário, quase meditativo. Era como se cada arranhão de chave de fenda no parafuso também estivesse destravando um pensamento antigo, uma dor guardada, um arrependimento que a gente vai enterrando para não azedar o dia. Num desses dias, ajeitando o porta-luvas, encontrei um bilhete de outro dono. Ela ainda pega. É só saber escutar o motor. Achei bonito. Era um conselho que servia para muito mais coisa além de carro. Lá pela 3ª semana, fui almoçar sozinho na praça perto da oficina. Levei um pão com mortadela, uma maçã e uma garrafa de suco que Dona Ivonete me deu no mercadinho, dizendo que era presente por sempre carregar as sacolas dela antigamente. Sentei no banco de cimento pintado de azul desbotado, debaixo de uma árvore enorme, e comecei a comer devagar, observando as pessoas. Um menino brincava de empinar pipa enquanto o avô ficava ali em pé, firme, só olhando. Não falavam nada, mas tinha amor ali. Amor silencioso, do tipo que não precisa de palavra para existir. E enquanto eu mordia o último pedaço do pão, me veio uma lembrança daquelas que a gente não chama, mas que aparece mesmo assim. A primeira vez que o André me chamou de velho chato. Foi num almoço qualquer. Eu devia ter feito alguma observação sobre o jeito que ele falava com a esposa. Nada demais. Mas ele, irritado, soltou: "Pai, o senhor vive pegando no meu pé. Parece que está sempre reclamando." Às vezes, me dá vontade de nem vir aqui. Aquilo doeu. Mas o que me feriu mesmo foi ver os netos calados, comendo, fingindo que não tinham escutado. Desde aquele dia, algo quebrou dentro de mim, mas eu não soube nomear.
Hoje eu sei. Era a certeza de que eu não era mais visto como referência. Eu era só lembrança incômoda, como aquela cadeira que está sempre no meio do caminho e ninguém tem coragem de jogar fora. Voltei para a oficina naquele dia diferente, mais quieto, mais focado. À noite, sentei na varanda de casa com o caderno no colo e comecei a escrever sobre o que eu achava que era herança. Não a de dinheiro. Essa é fácil de medir. Falo da outra, da que a gente deixa sem perceber. As frases que os filhos repetem, os gestos que os netos copiam, as músicas que tocam e fazem alguém lembrar da gente sem saber por quê. Escrevi ali, com a caneta já falhando. Herança é o que você vira dentro do outro. E isso, às vezes, não depende de amor. Depende de presença. Depois fechei o caderno, guardei e fiquei só escutando o som da noite, os grilos, o barulho de um carro ao longe e a saudade que às vezes vinha escondida no vento. Pensei na Lourdes, pensei no André, pensei em mim e depois pensei em nada. Porque às vezes até o pensamento precisa descansar. No fim daquela semana, a caravana pegou. Era fim de tarde, sol batendo de lado na carroceria e Juca brincando que o João devia abrir um museu, não uma oficina. O motor rugiu rouco, mas firme. O cheiro de combustível misturado com tinta nova e suor antigo preencheu o ar. Encostei a cabeça no banco e fiquei ali por alguns segundos, com os olhos fechados, só sentindo. Era só um carro, mas para mim, era como se eu tivesse conseguido levantar uma parte do que tinham jogado no chão. Quando abri os olhos, vi Zé Rubens sorrindo com aquele olhar que diz: "Você voltou." Não para a oficina, mas para a vida. Na segunda-feira seguinte, recebi um envelope marrom, sem remetente. Dentro, uma carta do André. Um texto mais longo dessa vez, com menos culpa e mais reflexão. Ele dizia que tinha iniciado terapia, que estava tentando entender por que repetia com os outros o abandono que sentiu na infância. Disse que descobriu que não era por falta de amor, mas por excesso de silêncio. "Pai, o senhor sempre fez tanto, mas falou pouco." E eu cresci achando que amor era algo que a gente tinha que merecer, provar, implorar. Li aquilo mais de uma vez. E não soube o que responder. Mas entendi uma coisa. Às vezes, o que separa pai e filho não é a falta de sentimento. É a diferença de linguagem. Guardei a carta. E naquela noite, sentei na mesma varanda, com a mesma caneca de alumínio, e olhei para o céu. Estava limpo, sem nuvens, cheio de estrelas tímidas. E ali, olhando para o alto, pensei que talvez algumas coisas a gente não conserta. Só aprende a carregar com mais leveza. Como o motor de um carro antigo, nunca vai voltar a ser novo. Mas pode sim voltar a andar. E isso já é o suficiente para muita gente seguir viagem. A carta dele ficou guardada na terceira gaveta do meu criado mudo. Aquela onde a Lourdes deixava seus colares de conta e alguns remédios vencidos que nunca teve coragem de jogar fora. Li a carta umas 3 ou 4 vezes ao longo daquela semana, sempre no fim do dia, quando o silêncio da casa parecia maior que o teto. Às vezes eu lia só o começo. Em outras, pulava direto para o final. Cada leitura tinha um peso diferente, como se o papel fosse ganhando densidade conforme o meu coração reabria feridas antigas. Mas o que mais me marcou, e ainda me marca, foi aquela parte onde ele dizia que começou a lembrar de coisas boas. E não porque eu fiz questão de mostrar, mas porque elas estavam lá, escondidas no canto da infância. Um banho de mangueira, um sorvete num domingo quente, um corte de unha feito com paciência. Coisas tão pequenas, mas que o tempo transformou em abrigo. Ele dizia que agora entendia que eu falava pouco, mas fazia muito. E que isso também era amor. Um amor que ele não soube decifrar, mas que sempre esteve ali. Voltei para a oficina no dia seguinte com esse pensamento atravessado no peito. A caravana já estava pronta, polida, alinhada, quase com alma nova. Juca perguntou se eu ia querer vender, mas minha resposta saiu antes do pensamento. Esse carro tem coisa minha demais para ir embora. E ele entendeu. Tem objeto que deixa de ser coisa e passa a ser extensão da gente. A caravana era isso, um recomeço disfarçado de carro velho. Naquela tarde,
Decidi pegar a estrada com ela. Fui sem rumo. Só dirigi. Saí da cidade, peguei uma estradinha de terra, passei por um posto antigo, onde eu e a Lourdes abastecíamos quando íamos visitar os pais dela no sítio. As árvores estavam maiores. A placa de "Vende-se leite fresco" ainda pendia do mesmo jeito torto. Estacionei perto de um campo aberto, desliguei o motor e sentei no capô. O cheiro de campo, de poeira, de mato recém-cortado. Tudo aquilo me trouxe uma paz que eu não sentia fazia muito tempo. Peguei o caderno e escrevi uma única frase. O silêncio tem cheiro quando a gente para de fugir. Fiquei ali por horas, sem pensar em muita coisa. Ou talvez pensando em tudo. E quando o sol começou a cair, entendi que aquele tempo sozinho me ajudava a lembrar de quem eu era antes de tudo doer. Antes das palavras duras. Antes do portão trancado. Antes das desculpas escritas às pressas. Lembrei do João que ria alto, que fazia piada com pneu furado, que dançava sem ritmo só para arrancar um sorriso da Lourdes. Esse João ainda morava aqui dentro. Só tinha se calado um pouco. Voltei para casa já com o céu escurecendo. O portão rangeu como sempre, o cachorro do vizinho latiu como se fosse a primeira vez, e a chaleira que eu deixei com água dentro já começava a soltar vapor quando entrei. Fiz café, torrei 2 fatias de pão, passei manteiga com colher de sobremesa, o garfo tinha sumido, como sempre, e sentei na varanda. E ali, sem música, sem rádio, sem ninguém, eu agradeci. Não em voz alta, nem com reza feita, só com pensamento sincero. Agradeci por ter sobrevivido àquilo tudo sem me tornar uma versão amarga de mim mesmo. Porque isso, olha, é uma vitória que não aparece no extrato do banco. No fim daquela semana, recebi uma visita. Mas dessa vez não foi o André. Foi o Felipe, meu neto mais velho. Tava diferente. Mais alto. Mais calado também. Tinha barba por fazer e um moletom largo demais, que deixava ele com cara de menino crescido à força. Disse que a mãe dele estava viajando e que o pai estava ocupado. Que sobrou um tempo livre na agenda. Que pensou em passar para me ver. Mas o jeito como ele falava denunciava que havia mais por trás. Sentei com ele na sala. Fiz café novo. E só depois de alguns minutos ele largou. Vô, o pai tá mal. Anda estranho. Fica no quarto calado. Às vezes chora. Não fala com a gente. Só disse uma vez. Eu magoei quem não devia. Ouvi em silêncio, como sempre. E depois perguntei se ele queria ficar para jantar. Ele disse que sim, mas que não sabia se a comida ia prestar. Falei que não importava o sabor, importava a companhia. E ali, entre arroz requentado e bife frito no azeite, conversamos sobre videogame, escola, namoro e até política. Eu mais ouvi do que falei. Porque aprendi que às vezes o maior presente que a gente pode dar a alguém é o nosso tempo inteiro, sem metade, sem distração. Antes de ir embora, Felipe me abraçou. Um abraço demorado de quem está pedindo desculpa por algo que nem cometeu. E enquanto ele fechava o portão, eu entendi. Aquele menino. Talvez fosse a última ponte entre eu e o pai dele. Nos dias que se seguiram, voltei a andar mais devagar. A Caravan ficava na garagem, coberta com um lençol velho da Lourdes. A oficina continuava lá, mas agora eu só ia 2 ou 3 vezes na semana. Preferia a praça, o banco de cimento, os pés no chão, a cabeça mais leve. Um dia, enquanto tomava caldo de cana num carrinho improvisado da feira, ouvi um rapaz dizendo ao outro: "Tem velho que nasce sábio, e tem velho que só fica velho." Sorri por dentro, porque eu soube, ali, que a minha dor me ensinou mais que qualquer livro, e que envelhecer só vale se for com alma lavada. E naquele mesmo dia, quando o sol já se escondia atrás da igreja, vi um homem parado no outro lado da rua, olhando para minha casa. Camisa amassada, olhar cansado, mãos no bolso. Era ele. Não atravessou. Não chamou. Só ficou ali, parado, como se ver de longe já fosse para ele um começo. Eu também não fiz sinal, só continuei andando, porque naquele momento era ele quem precisava decidir o próximo passo, e eu, dessa vez, não ia correr para encontrar ninguém.
2 dias se passaram desde que o vi parado do outro lado da rua. Não ligou, não apareceu, nem mandou carta. Mas aquela imagem, a de um homem que sempre teve pressa, agora parado, imóvel, sem coragem de cruzar uma rua, ficou na minha cabeça mais do que qualquer palavra dele teria ficado. Voltei a escrever no caderno, não como antes, com raiva contida ou mágoa mastigada. Escrevi como quem observa o fim de uma estrada antiga e entende que não precisa seguir por ela se já aprendeu o que tinha que aprender. A distância, às vezes, é o único espaço onde o respeito consegue nascer. Escrevi. E fechei o caderno sem precisar reler. A Kombi já não precisava mais de conserto. Ficava estacionada no canto da oficina, como uma amiga que não quer atrapalhar, mas faz questão de estar perto. A Caravan, vez ou outra, saía comigo para a estrada. E eu, mais do que tudo, descobri que ainda sabia andar sozinho. Que a caminhada com menos gente também tem valor, desde que se tenha paz nos passos. E a paz, para mim, era saber que minha vida já não dependia da resposta de ninguém. Nem de abraço, nem de desculpa, nem de confirmação. Era como se, depois de anos tentando reconquistar um lugar na vida dos outros, eu tivesse enfim encontrado espaço na minha própria. Foi numa sexta-feira cinza com cheiro de chuva que recebi a segunda visita do Felipe. Mas dessa vez, ele não veio sozinho. Tocou a campainha e quando abri a porta, os dois estavam lá, neto e pai. O André segurava um pote de sobremesa embrulhado num pano de prato. Era pudim, daqueles caseiros meio torto, escorrendo calda para os lados. A receita da Lourdes. Só de ver, senti uma pontada que não era dor. Era memória. E isso às vezes dói mais que qualquer ferida. Fiquei parado, sem dizer nada. E ele, com a voz mais firme do que eu esperava, falou: "Pai, posso entrar?" Abri a porta devagar, sem sorriso, sem gesto. Só deixei. Como quem diz, a casa é sua, mas você é quem decide o que fazer com ela. Sentaram os dois à mesa. O Felipe puxou assunto sobre o colégio, os jogos, as músicas que agora escutava. Eu ouvia. Respondia aqui e ali. O André permaneceu calado por um tempo, olhando o tampo da mesa como quem tenta lembrar se já esteve ali antes. E de que jeito? Até que com os olhos já vermelhos disse: "Eu nunca fui bom de palavra, pai. Mas tô tentando. Não por mim. Por ele aqui." E apontou discretamente para o filho. "Porque eu não quero que ele cresça lembrando do pai como alguém ausente, frio, ingrato. E porque eu lembro do senhor todo dia, no café, no silêncio, no jeito que eu penteio o cabelo, no jeito que eu fecho os olhos quando tô cansado. E eu não queria lembrar só das brigas, queria lembrar da Kombi, do arroz com ovo, das piadas ruins. Eu queria voltar a lembrar com leveza." Fiquei quieto, não por dureza, mas porque naquele momento qualquer palavra seria pequena demais. Me levantei, fui até o armário, peguei 3 pratos e pus na mesa. Cortei o pudim, servi, sentei. Comemos em silêncio, o tipo de silêncio que não machuca, que apenas ocupa o espaço do que ainda não sabe virar frase. Quando eles foram embora, o André me deu um abraço. Não longo, não forçado, apenas honesto. E naquele instante, entendi que talvez a gente não precise mais se amar como antes. Talvez baste se respeitar daqui para frente. Depois que eles saíram, fiquei olhando a cadeira onde ele tinha se sentado, a mesma de tantos anos atrás, a mesma que eu olhei por horas depois de ele ter me virado as costas. E ali, sozinho, reparei que o pano do assento estava gasto num lugar diferente. Um sinal novo. Como se, mesmo sem querer, ele tivesse deixado uma marca. Mas dessa vez, uma marca que eu podia aceitar. Na manhã seguinte, fui até a praça e sentei no meu banco de costume. O vento estava leve, o céu fechado, mas não ameaçava chuva. Vi um pai empurrando um carrinho de bebê com uma das mãos e segurando o sorvete da filha na outra. Me lembrei de como é difícil equilibrar as coisas quando a vida exige tanto. Talvez o André tenha tido pouco tempo para aprender a ser pai. Talvez tenha aprendido tarde, mas estava tentando. E isso, para mim, já era mais do que eu jamais esperei receber.
Voltei para casa e tirei a moldura com a foto dos netos da estante. Coloquei num local melhor, perto da janela, onde a luz bate de manhã. Depois abri o caderno e escrevi: nem todo reencontro precisa de festa. Às vezes basta que os dois não virem as costas ao mesmo tempo. Naquela noite, dormi com a janela aberta. O vento batia leve na cortina. E antes de fechar os olhos, pensei na Lourdes. Pensei que, se ela estivesse aqui, talvez dissesse: tá vendo, João? As coisas quebram, mas algumas voltam a funcionar. Basta deixar o tempo trabalhar. E eu finalmente consegui adormecer sem sentir que estava esperando alguém voltar. Porque naquele ponto da vida, eu já sabia. Quem precisa mesmo voltar não é o outro. É a gente para dentro daquilo que é nosso. E isso, enfim, eu consegui. Naquela manhã, o céu parecia limpo demais para o que eu sentia por dentro. Não que houvesse dor, não mais. Mas havia um tipo de silêncio que não grita, só respira fundo. Acordei cedo, como sempre. Fiz o café mais devagar do que o normal. E fiquei alguns minutos com a mão apoiada na pia, olhando a fumaça subir da chaleira como quem espera a resposta. A caravana ainda dormia na garagem. A Kombi, há semanas, não era ligada. A oficina continuava lá, aberta, mas agora o Juca tomava mais conta que eu. Aos poucos fui saindo do centro e passando para o canto. Não por fraqueza, por escolha. Quando a alma da gente se aquieta, a gente começa a gostar de observar mais do que comandar. E isso para mim era paz. Fui até o quintal, abri o portão devagar e vi o Felipe encostado no muro com um papel dobrado nas mãos. Ele levantou o olhar como quem não sabia se devia sorrir. Eu fui até ele sem dizer nada e ele me entregou o papel. Era um convite. Coisa simples, impressa em casa mesmo, uma apresentação da escola. Ele ia declamar um texto e pediu, com um fio de voz, se eu podia ir. Só assenti com a cabeça. Não precisei prometer, nem fingir surpresa. Ele entendeu meu gesto. E sem dizer mais nada, me deu um abraço de menino que ainda sabe onde o amor mora. Na noite do evento, sentei nas últimas cadeiras do ginásio. Tinha pai filmando, mãe mandando calar a boca, crianças correndo entre as fileiras. A voz do diretor saía num microfone chiando, tentando manter ordem que nunca se impõe em noite de colégio. Quando chamaram o nome dele, o Felipe subiu com o papel na mão e um nervosismo bonito no rosto. Começou a ler. Era um texto sobre o tempo. Falava de ausência, de saudade, de recomeço. E quando chegou na última frase, ele soltou o papel e disse olhando para frente: essa é para o meu avô João, que me ensinou que tempo não se compra, mas se constrói. Não sei se alguém reparou, mas naquele momento meus olhos se encheram. Não era choro. Era memória transbordando. Porque aquela frase, aquela entrega, aquele reconhecimento, era mais do que qualquer desculpa. Era o primeiro tijolo de uma história que, talvez agora pudesse ser construída do jeito certo. No fim da noite, ele veio correndo até mim, me abraçou, e no ouvido sussurrou: ele ainda não consegue dizer tudo, mas agora ouve tudo o que o senhor diz. Era sobre o pai dele, o André, que tinha ficado no fundo do auditório, quieto, de cabeça baixa, como quem ainda aprende a lidar com a própria sombra. Na semana seguinte, recebi dele uma ligação curta. Não falou do passado, nem do prêmio, nem da casa. Só perguntou se eu queria ir almoçar na casa dele, no domingo. Disse que a Cíntia não estaria, que os meninos iam gostar e que não precisava levar nada. Respondi com um "vou pensar" e desliguei. Naquele domingo, eu não fui. Mas não foi por raiva. Foi por cuidado. Porque perdão demais, dado cedo demais, vira recomeço em areia movediça. Esperei mais 2 semanas. Aí sim, liguei de volta. Perguntei se o convite ainda valia. Ele disse que sim, e que dessa vez ia fazer arroz com frango, como a mãe dele gostava. Cheguei de roupa simples, sem nada nas mãos. Os meninos me receberam na porta. O Felipe me mostrou a estante nova. O mais novo me contou da medalha de xadrez. E o André? O André me olhou com uma timidez bonita, como quem tenta não errar o passo no chão de vidro. Comemos juntos. Rimos. Ouvimos música baixa. Ele contou que largou o projeto com o tal sócio,
que agora vendia por conta própria. Disse que voltou a visitar a dona Mariana, a avó da Cíntia, que estava sozinha desde o falecimento do marido. Falou pouco de si, mas o pouco que falou já era diferente. Tinha humildade, tinha escuta, tinha outra base. Na despedida, ele me acompanhou até o portão. Lá fora, já escuro, a lua nascendo entre os fios da rua, ele me estendeu a mão. Apertei com firmeza, e naquele toque havia algo novo. Um tipo de paz entre dois homens que se feriram mais por silêncio do que por palavras, e que agora, enfim, tinham aprendido a ouvir. Voltei para casa com o rádio ligado. Tocava uma música antiga, daquelas que a Lourdes adorava. Sorri sozinho, não pelo passado que tive, mas pelo que, mesmo com tantos buracos, ainda teve força para se reerguer. Na manhã seguinte, sentei na varanda como sempre. Abri o caderno e escrevi. A gente não escolhe os tombos que leva, mas pode escolher se levanta inteiro ou remendado. Eu levantei inteiro. E mesmo com as costuras visíveis, sigo em pé. E é por isso que eu conto essa história. Porque sei que talvez você também tenha sido deixado do lado de fora de uma casa, ou do lado de dentro de um silêncio. Ou talvez tenha amado alguém que só te viu tarde demais. Mas se eu puder te dizer uma coisa, agora que cheguei onde cheguei, é isso. Não se cale diante da dor. Não abaixe demais diante da ingratidão. E nunca, nunca aceite menos do que o seu coração sabe que merece. Se essa história falou contigo, comenta aí o que mais te marcou. E compartilha com alguém que precise lembrar que o amor verdadeiro pode adoecer. Mas quando é sincero, ele sempre encontra um jeito de seguir respirando. Mesmo que seja sozinho, mesmo que seja velho, mas sempre com dignidade. Meu filho roubou 120 mil reais da minha aposentadoria. Me chamou de velho ingênuo. Mas mal sabia ele que eu era acionista do banco onde ele trabalhava. Foi assim que eu descobri que sangue nem sempre significa lealdade. A traição veio de dentro da minha própria casa. Não teve discussão, não teve aviso. Só vi o dinheiro sumir e depois o respeito. Mas ele errou com o homem errado. Porque eu passei a vida inteira sendo chamado de bobo, até aprender a devolver cada ferida com silêncio e justiça. Então escuta até o fim. E se essa história te fizer lembrar de algo que você já viveu, me conta nos comentários e diz também de onde você está me ouvindo. Aproveita e segue esse canal. Todo dia tem uma nova história de vida. Dessas que a gente carrega quieto. Mas não esquece nunca. Pai, o Senhor precisa confiar em mim. Ele disse isso olhando direto nos meus olhos com aquele tom firme de quem já se sente mais adulto do que o próprio pai. Foi a terceira vez só naquele mês que ele insistia nesse assunto de melhorar meus rendimentos. Falava de um jeito bonito, técnico, cheio de palavras que eu nem entendia direito. Diversificar, liquidez, investimento de médio prazo. Eu escutava calado. Nunca fui homem de números. Fui homem de estrada. 40 anos como caminhoneiro, cruzando esse país de norte a sul. E o pouco que consegui juntar foi na força do braço, economizando moeda, fazendo milagre com o salário que nunca dava para tudo. Aquela aposentadoria não era só meu sustento, era meu orgulho. E no fundo, era meu escudo contra a velhice. Por isso, quando ele começou a insistir tanto em mexer no meu dinheiro, alguma coisa dentro de mim travou. O Roberto sempre foi um menino esperto, desde pequeno. Inteligente, falante, estudioso. Foi o único da família a entrar na faculdade. A gente ralou para pagar, eu e a Lourdes. Vendemos o carro, apertamos conta, deixamos de ir em médico para pagar boleto de cursinho. Tudo porque acreditávamos no futuro dele. E por muito tempo, achei que tinha valido a pena. Ele se formou, arrumou um bom emprego no banco, subiu rápido. Virou gerente antes dos 30. Começou a usar palavras difíceis até para dar bom dia. E eu, do meu canto, só observava. Orgulhoso, sim, mas também um pouco deixado de lado. Porque quanto mais ele subia, mais parecia distante. Ligava menos, visitava menos. E quando vinha, o assunto era sempre o mesmo. Pai, deixa eu cuidar das suas finanças. Naquele sábado, ele chegou cedo.
Disse que queria tomar café comigo, coisa que fazia meses que não acontecia. Trouxe pão, queijo, suco natural. Sentou na minha frente e falou como se fosse uma proposta irrecusável. Tá tudo parado na poupança, pai. Isso não rende nada. O senhor poderia estar ganhando 5, 6 vezes mais com esse valor. Eu posso aplicar para você. Tudo em seu nome. Seguro. Transparente. Só preciso de uma assinatura. Ele estendeu os papéis sobre a mesa como quem oferece salvação. Olhei para os documentos. Olhei para ele. E vi ali não só meu filho, mas também um homem que eu já não conhecia tão bem. Um homem com pressa. Com urgência demais em colocar as mãos no que era meu. Assinei porque confiei. Porque era meu filho. Porque ele usou uma expressão que me pegou de jeito. Pai, se o senhor não confia em mim, vai confiar em quem? Aquilo bateu fundo. Porque no fundo, eu queria sim acreditar que ainda éramos uma família unida. Que ele ainda me via como pai. Que aquele café da manhã não era só uma encenação para me dobrar. Depois que ele saiu, fiquei com o papel em cima da mesa por horas. Reparei na minha própria letra, tremida, mal feita. A mão já não firma como antes. E aquilo me incomodou mais do que o contrato em si. A sensação de que eu estava ficando velho e vulnerável. Os dias foram passando. Ele não ligou mais, nem mandou mensagem dizendo se tinha feito o tal investimento. Achei estranho, mas me convenci de que era a correria. Afinal, gente importante tem agenda cheia. Voltei à minha rotina. Acordar cedo, fazer café, ler jornal impresso, regar as plantas. Só que a inquietação crescia por dentro. Sabe aquela intuição que vem quietinha, feito gota d'água pingando? Comecei a notar pequenas mudanças. Um débito automático que sumiu da conta. Uma cobrança atrasada que nunca atrasava. Liguei no banco e o atendente me disse que era algo interno, que meu responsável estava ajustando. Meu responsável. Aquilo me soou esquisito, mas não questionei. Desliguei o telefone com um nó na garganta. Na semana seguinte tentei contato com o Roberto. Liguei 2 vezes. Nada. Mandei mensagem. Visualizada, mas não respondida. Então escrevi um bilhete simples de próprio punho, como fazia com a Lourdes quando queria evitar brigas. Filho, está tudo certo com minha conta? Tô um pouco confuso. Me avisa quando puder. Deixei no WhatsApp. A resposta só veio 3 dias depois. Curta. Tá tudo sim, pai. Confia. Mas algo no tom, ou talvez na demora, me fez sentir que não estava tudo tão certo assim. Foi quando comecei a sonhar com a Lourdes. Sonhos estranhos, repetidos. Ela sentada na varanda, mexendo no crochê e me dizendo: Benê, olha bem, nem tudo que brilha é cuidado. Acordava suado, com o coração apertado. Nunca fui muito de dar atenção para sonho, mas aquele me perseguia. Talvez fosse meu subconsciente, talvez fosse saudade, talvez fosse aviso. Só sei que depois disso, comecei a anotar tudo. Cada centavo que entrava, cada conta que pagava. E aos poucos, a desconfiança foi virando certeza. Mas ainda não sabia o que, nem como. Só sentia. Sentia que algo havia sido tirado de mim. E não era só dinheiro, era respeito. Um dia, fui até a lotérica pagar a conta de luz. A atendente, que me conhece há anos, perguntou: Seu Benê, o senhor mudou de banco? Aqui consta que sua conta foi encerrada. Senti o estômago embrulhar. Disse que não sabia de nada. Peguei a conta de volta e voltei andando, com as pernas pesadas, como se o chão tivesse mudado. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitado, com a televisão ligada no volume mínimo. A cabeça rodava. Lembrei de uma frase antiga que meu pai dizia: Quando o filho mente para o pai, alguma coisa se perdeu no caminho. E eu comecei a pensar: será que eu perdi meu filho? No dia seguinte, passei quase 1 hora no banco. Conversei com uma moça simpática que disse que não podia me passar certos dados porque havia uma procuração ativa. Perguntei em nome de quem. Ela olhou a tela, desconfortável, e respondeu: Roberto. Na hora, disfarcei. Disse que estava tudo certo. Saí andando devagar com o coração pesado. A rua parecia mais cinza. A aposentadoria, minha segurança.
Estava nas mãos de quem dizia que era só para me ajudar. Cheguei em casa e fui até o armário de remédios. Peguei o frasco da pressão, mas antes de tomar, fiquei parado olhando meu reflexo no espelho do corredor. Era eu ali, mas não era. Era um velho que se esforçava para não ser enganado, que lutava para manter a dignidade. E ali, parado com a mão trêmula, percebi. Eu estava começando a entender o que tinham feito comigo. Mas ainda não sabia a metade. Desde aquele dia no banco, eu comecei a reparar nas coisas com outros olhos. Não era mais só a conta que parecia estranha. Era a forma como ele falava comigo. A maneira como evitava certos assuntos. Antes, quando ele vinha aqui, falava do trabalho com entusiasmo. Dos planos de comprar um apartamento maior, de mudar de carro, de fazer uma viagem com a esposa. Agora, quando eu perguntava qualquer coisa, ele desconversava. Mudava de assunto, dizia que estava com a cabeça cheia, sem tempo para nada. O jeito dele falar parecia pesado, como se estivesse escondendo algo, mas não quisesse mostrar. E essa mudança começou a me incomodar mais do que qualquer número no extrato. Uma tarde fui ao mercadinho da rua de baixo comprar arroz. O rapaz do caixa, novo, simpático, puxou o papo e disse que o filho da vizinha tinha acabado de começar a trabalhar no banco também. Tá lá no mesmo setor que o seu filho, né, seu Benê? Fiz que sim com a cabeça, sem dar muitos detalhes. Aí ele soltou. O pessoal comenta que aquele setor mexe com dinheiro grande, gente que sabe usar as brechas do sistema, entende? Ele falou rindo, como quem conta fofoca sem maldade, mas aquilo me deu um arrepio. Brechas do sistema. Aquela expressão ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia. Voltei para casa com o saco de arroz numa mão e o pensamento longe. Lourdes teria dito que era exagero meu, que gente fala demais, que é melhor não se meter. Mas Lourdes também dizia que pai tem instinto, que quando o coração aperta sem motivo, é porque motivo tem. E aquele aperto estava virando rotina. Em casa, sentei na poltrona e liguei a televisão, mas não prestei atenção em nada. O controle remoto ficou parado no meu colo. Meu olho, no canto da sala, fixado naquela estante onde ficam as pastas. Documentos, comprovantes, contratos antigos. De repente, tive vontade de revirar tudo. Abri a pasta azul, onde costumo guardar as coisas do banco. Tinha ali um comprovante da aposentadoria, extratos do ano passado e um recibo de movimentação recente, que eu não lembrava de ter pedido. Olhei com mais cuidado. O nome do banco era o mesmo, mas o número da conta estava diferente. Era um número que nunca tinha visto antes, com final 713. E a minha sempre terminou em 089. Aquilo me deixou gelado. Fiquei tentando lembrar se ele tinha comentado sobre a abertura de nova conta. Nada. Nenhuma lembrança. Peguei o telefone para ligar, mas parei. Não queria parecer desconfiado. Ainda não. Algo me dizia que era melhor observar mais antes de fazer qualquer movimento. Nos dias seguintes comecei a agir diferente. Anotei tudo. Passei a tirar foto dos comprovantes. Guardei até os papéis que vinham junto com os boletos. Comecei a fazer perguntas sutis para o Roberto quando ele ligava. Filho, lembra qual é o número da conta nova que você abriu para mim? Ou, aquele rendimento que você falou, já começou a aparecer? As respostas dele eram sempre vagas. E pior, pareciam decoradas. Era como se ele já soubesse o que eu ia perguntar. E aí eu entendi. Ele estava me manipulando, me conduzindo nas respostas. Para eu não fuçar demais. Para eu continuar calado. Como se fosse um favor ele cuidar das minhas coisas. Naquela semana, o Roberto apareceu. Disse que estava com saudade. Trouxe uma caixa de bombons e um livro sobre envelhecimento saudável. Sentou na varanda comigo, perguntou da minha saúde, fez piadas sobre a velhice, como se fosse conversa leve, mas que escondia uma pontinha de deboche. Em certo momento disse: pai, o senhor devia relaxar mais. Aproveitar a aposentadoria. Não precisa se preocupar com dinheiro. Tá tudo sob controle. Ele disse isso olhando para o horizonte sem encarar meu rosto. E ali, eu percebi. Ele estava tentando me distrair, me entreter. Como quem distrai uma criança enquanto esconde um doce no bolso. A diferença é que eu não era mais criança.
e já não me sentia em paz com aquele teatrinho. À noite, fui até a cozinha fazer um café e reparei numa coisa simples. O cheiro do gás estava forte, como se o registro tivesse ficado aberto por descuido. Fechei na hora, com um nó na garganta. Porque naquele momento, tive um pensamento terrível. E se ele tivesse feito isso? E se, na ânsia de se livrar de mim? Não. Eu cortei o pensamento. Me senti culpado por cogitar aquilo. Mas o que assusta não é o pensamento. É o fato de ele parecer possível. Quando o amor vira desconfiança, a gente começa a ver monstros em todos os cantos da casa. E isso, para um pai, é como morrer devagar. Fui dormir com o cheiro do gás ainda na memória. E naquela madrugada, tive outro sonho com a Lourdes. Dessa vez, ela estava em pé, na porta do quarto. Não disse nada. Só olhou. Um olhar que eu conhecia. De alerta, de dor, de aviso. Acordei suado, coração disparado. Levantei, fui até o espelho do banheiro, olhei para mim mesmo e disse em voz alta: "Tá acontecendo alguma coisa." E a partir dali, entendi que eu não podia mais fingir que era só impressão. Era real. Algo estava errado, muito errado, e eu ia descobrir, mesmo que doesse, mesmo que confirmasse o que nenhum pai quer confirmar. Naquela manhã, o café teve outro gosto. Não era o pó diferente, nem a água mal fervida. Era o gosto do que a gente sente quando perde a inocência. Quando a dúvida já não é mais um sussurro lá no fundo, mas uma voz firme, falando no ouvido. "Abre o olho, Benê. Tá tudo na tua frente." Sentei à mesa como sempre faço, mas a mão tremia um pouco mais. Peguei a caneta e abri um caderno antigo da Lourdes, que ficava na gaveta do armário. Anotações de receita de bolo, listas de feira. Passei algumas folhas e comecei a usar o caderno para outra coisa. Registrar tudo. Não para denunciar ninguém. Ainda não. Mas para entender. Porque o que começou como uma sensação ruim agora precisava virar fatos. E o primeiro passo era esse: escrever. Anotei os dias em que o Roberto me ligou, as frases que usou, os recibos que começaram a sumir, o número estranho da conta, a visita repentina com bombons, tudo. E quanto mais eu escrevia, mais o quebra-cabeça ganhava forma. Era como se o silêncio dele estivesse cheio de palavras escondidas. Comecei a perceber que tinha uma sequência. Ele sempre me ligava depois de uma movimentação bancária. Sempre aparecia quando algum vencimento importante se aproximava. E sempre evitava falar de valores exatos. "Tá tudo em ordem, pai." Era o que ele dizia. Mas não estava. E eu sabia. No fim da tarde, vesti uma camisa mais arrumada, calcei os sapatos antigos de couro e fui até a agência bancária. Não a da esquina, aquela onde ele trabalhava, mas uma unidade em outro bairro, onde ninguém me conhecia. Queria informações como qualquer outro cliente, sem meu sobrenome denunciando. Fui atendido por uma moça nova, muito educada. Disse que precisava conferir algumas movimentações da minha conta. Ela digitou no computador, pediu meu CPF, imprimiu um extrato completo e entregou. Agradeci. Saí dali com o coração acelerado. Quando sentei no banco da praça para olhar os papéis, a confirmação veio de vez. Transferências recorrentes. 3, 4 por mês. Valores diferentes, mas sempre para um mesmo número de conta. Aquela terminada em 71,3. Totalizando mais de R$100 mil em menos de 4 meses. Olhei para a folha e senti um calor subir pelo peito. Aquilo não era gestão de rendimentos. Era desvio, roubo, feito com minha assinatura, minha confiança, minha ingenuidade de pai que só queria acreditar. E o pior, ele fez isso me olhando nos olhos, sentando à minha mesa, comendo do meu pão, dizendo que era por amor, por cuidado. Voltei para casa devagar. O corpo pesava, a cabeça latejava. A cada passo, lembrava de uma cena antiga, do Roberto pequeno, voltando da escola com a blusa suja de tinta, da vez em que caiu da bicicleta e chorou até dormir no meu colo, do dia da formatura, quando ele me abraçou e disse: "Pai, isso aqui é nosso." Eu acreditava que era. Acreditei por muito tempo. Mas agora, aquele nosso tinha se tornado dele. Ele havia me tirado tudo, não só o dinheiro, mas a memória boa que eu tinha dele. Porque quando um filho te trai,
Até o passado dói diferente. Em casa, sentei no sofá e deixei o extrato em cima da mesa. Olhei para ele por quase meia hora sem tocar, quase como se fosse uma arma, porque era. Uma arma contra o que restava da imagem que eu tinha do meu próprio filho. Pensei em ligar para ele na hora, gritar, exigir explicação. Mas minha voz não saiu. Não ainda. Parte de mim ainda queria entender. Ainda queria ouvir da boca dele. A outra parte só queria ficar em silêncio. Um silêncio pesado, cheio de tristeza, como quem acabou de perder alguém que ainda está vivo. Liguei a televisão para me distrair. Estava passando uma reportagem sobre golpes em idosos. Um senhor, de idade parecida com a minha, contava que o próprio neto tinha usado os cartões dele, que ele só descobriu quando o telefone tocou cobrando uma dívida que ele nunca fez. E naquele instante, senti uma coisa estranha, vergonha. Como se eu fosse o culpado, como se por ter confiado eu tivesse permitido aquilo acontecer. Mas logo entendi que isso era a armadilha da culpa. Eu não fiz nada errado. Eu amei. Eu confiei. E isso não é fraqueza. É ser pai. Levantei, fui até a cozinha, peguei um copo d'água. Ao abrir o armário, meus olhos bateram em algo que me derrubou por dentro. O porta-retrato da Lourdes, guardado há anos ali, desde o dia em que caiu e quebrei a moldura. Peguei com cuidado. O vidro já nem tinha mais. Era só a foto dela sorrindo no quintal, de avental florido e uma colher de pau na mão. Sentei com a foto no colo e falei em voz baixa. Me perdoa, Lourdes. Eu confiei demais. E ali chorei. Pela primeira vez desde que tudo começou. Não era choro de raiva. Era luto. Luto por uma relação que morreu antes de mim. Por um filho que ainda respira, mas que já não vive em mim. Depois do choro, fiquei olhando para o teto da cozinha, lembrando das noites em que eu e a Lourdes ficávamos contando moedas. Fazíamos planos pequenos, mas com esperança. Um pedacinho de terra, uma casa de 3 cômodos, uma vida simples. E o mais importante, que o Roberto nunca precisasse passar pelo que a gente passou. E olha onde chegamos. Fizemos tudo por ele. E agora eu não sabia mais se ele faria qualquer coisa por mim. O que eu criei? Um homem ou um estranho bem vestido? Naquela noite, deitei na cama e fiquei encarando o teto por horas. Lourdes não estava ali. O filho que ela me deixou? Também não. Fiquei sozinho com o barulho da geladeira e o estalar do forro de madeira. Tudo estava em silêncio. Mas dentro de mim era guerra. E eu sabia que essa guerra estava só começando. E que dessa vez não bastava engolir, nem calar. Eu ia agir, mas sem pressa e sem perdão fácil. Naquela manhã, o céu amanheceu cinza, mas nem notei. Já não era o tempo que me afetava, era o tempo dentro de mim que parecia pesado. Vesti minha roupa devagar, como se estivesse me preparando para uma guerra que ninguém mais via. Mas era uma guerra silenciosa, porque depois de tudo o que descobri, não dava mais para voltar atrás. O Roberto tinha cruzado uma linha, e eu também. A linha entre confiar e agir. E mesmo que eu não soubesse ainda o que fazer com toda aquela dor, uma coisa eu sabia. Eu não ia fingir que nada aconteceu. Eu não ia engolir em seco. Aquela traição não ia virar mais um retrato guardado numa gaveta de memórias mal resolvidas. Sentei à mesa com o caderno aberto. O mesmo que a Lourdes usava para anotar receitas, agora era meu mapa de investigação. Cada página tinha um pedaço da minha ingenuidade perdida. O nome das contas, as datas das transferências, as frases dele, os olhares desviados. E embaixo de tudo isso, escrevi 3 palavras em letras grandes. Eu vi tudo. Como se eu estivesse dizendo isso para mim mesmo, para não esquecer. Porque uma parte de mim ainda queria pensar. Será que ele teve um motivo? Será que foi um mal-entendido? Mas não. Chega. Eu tinha visto o suficiente. Aos poucos, comecei a me lembrar de pequenas coisas. Conversas antigas, presentes que eu dei. Vezes em que ele pediu ajuda e eu estendi a mão sem pensar 2 vezes. Como o dia em que ele foi demitido da primeira empresa e passou 3 meses morando aqui em casa, comendo do meu prato, dizendo que era só uma fase. Eu vendi meu único carro naquela época para ajudar ele a pagar as dívidas do cartão.
Disse para Lourdes que a gente pegava ônibus por um tempo. E ela, com aquele jeitinho manso, só respondeu: se for para ajudar o Roberto, a gente anda até a pé. Hoje, ela faria o mesmo? Fui até o quartinho dos fundos. Lá, numa caixa de papelão com cheiro de mofo, estavam os álbuns antigos. Fotos amareladas, algumas com cantos rasgados. Peguei uma delas. Eu e ele, sentados na beira do rio, pescando. O Roberto devia ter uns 8 anos. Tava sorrindo sem dente da frente. Eu segurava o peixe com uma cara orgulhosa. Senti um nó na garganta. Aquele sorriso ainda existia? Aquele menino foi embora quando? Voltei para o sofá com a foto nas mãos e deixei ali, do lado do extrato bancário. 2 pedaços do mesmo filho, o de antes e o de agora. E a distância entre eles parecia impossível de atravessar. Foi naquele momento que uma ideia começou a tomar forma. Eu não sabia ainda se era vingança, justiça ou só desabafo. Mas eu ia escrever tudo, cada detalhe. Um relato completo. Não para a internet, não para ninguém ver, mas para mim. Porque eu precisava colocar para fora antes que aquilo me consumisse. E também porque, se um dia eu decidisse fazer algo, judicialmente ou não, eu teria provas. Palavras viram provas quando estão no papel. E eu não queria mais viver de suposições. Queria me proteger. Pela primeira vez, comecei a pensar em mim. Os dias seguintes foram silenciosos. Não liguei para ele. E ele também não ligou. Era como se os dois soubessem que alguma coisa tinha mudado, que a ponte entre nós estava rachada. E nesse silêncio, eu encontrei uma força que há muito tempo não sentia. Levantava cedo, tomava meu café, escrevia, revisava tudo. Passei a ir à biblioteca do bairro, conversar com um advogado aposentado que conheci lá. Um senhor simples, que me ensinou como guardar comprovantes, como pedir extratos antigos, como formalizar uma denúncia sem alarde. Ele não sabia dos detalhes. Só disse que eu tinha sofrido um golpe. Eu só balançava a cabeça. Foi meu filho, pensei, mas não disse. Num desses dias, passei em frente à agência onde o Roberto trabalhava. Fiquei do outro lado da rua, parado, observando. Vi ele sair. Camisa social branca, pasta de couro na mão. Conversava com um rapaz mais novo, rindo. Aquilo me deu um aperto. Não pela elegância, mas pela frieza. Era como se ele tivesse seguido a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Como se o que ele fez tivesse sido apenas um detalhe sem importância. E eu ali, com o coração esfarelado por dentro. Voltei para casa e sentei no banco do quintal. O mesmo banco onde a Lourdes ficava costurando enquanto eu lixava madeira. Fechei os olhos e tentei ouvir a voz dela. Não guarda isso dentro, Benê. O que não vira palavra vira doença. E ela estava certa. Eu estava ficando doente de silêncio. Mas não era hora de explodir. Era hora de preparar. Como quem planta, sem contar para ninguém. Mas sabe que uma hora a colheita vem. Eu ia fazer justiça. Mas não na gritaria. Ia ser do meu jeito. No fim daquela tarde, escrevi a última página do caderno com letras firmes. Ele não sabe com quem mexeu. Eu fui muito mais do que pai. Fui homem. E agora, vou ser justo. Na manhã seguinte, acordei com uma decisão batendo no peito. Não era pressa. Não era raiva. Era clareza. Eu tinha passado noites encarando o teto, revirando lembranças, chorando em silêncio, segurando um peso que ninguém via. Mas agora, aquele peso tinha virado foco. Eu sabia o que tinha que fazer. Não ia mais viver como se fosse o bobo da história. E mais importante, não ia dar o gosto a ele de achar que me enganou por completo. A primeira providência não era confronto. Era estratégia. E para isso, eu precisava usar a única vantagem que me restava. O tempo. Vesti uma camisa de botão azul claro, a mesma que a Lourdes dizia que me deixava com cara de quem sabe das coisas. Coloquei um sapato antigo que ainda guardava brilho e fui até o cofre onde guardava meus documentos antigos. Entre certidões e papéis de terra da época do sítio, retirei um envelope pardo com selos de um banco antigo, datado de mais de 20 anos atrás. Nele, estavam meus registros como acionista minoritário de um grupo financeiro, o mesmo que, anos depois,
Comprou a rede bancária onde o Roberto agora trabalhava. Aquilo foi herança de um tio distante, que deixou parte das ações para mim num processo demorado, e que eu nunca vendi porque nem entendia direito como funcionava. Mas agora, aquele papel poderia ser o ponto de virada. Fui até a sede administrativa do banco num bairro nobre da cidade. Um prédio alto, todo de vidro, com recepcionistas sorridentes e café gratuito na entrada. Me senti um peixe fora d'água, mas entrei de cabeça erguida. Pedi para falar com alguém da ouvidoria interna. Mostrei meus documentos de acionista e disse com toda a calma: quero relatar um comportamento grave de um funcionário, que também é meu filho. A moça arregalou os olhos, pediu 1 minuto e sumiu por alguns corredores. Voltei a me sentar e esperei. Uns 20 minutos depois, um senhor bem vestido, com o cabelo grisalho penteado para trás, veio me buscar. Senhor Benedicto, por aqui, por favor. Entramos numa sala com ar-condicionado forte demais e uma vista da cidade que mais parecia cenário de filme. Ele me ouviu com atenção. Não interrompeu. Quando mostrei o extrato, ele se inclinou na cadeira. Quando mencionei os acessos que o Roberto tinha à minha conta, ele mordeu o lábio. Quando disse que tudo tinha sido feito com o meu CPF, mas sem meu consentimento claro, ele soltou um "entendo", que soou mais como alerta do que empatia. Por fim, ele fechou a pasta e disse: vamos apurar isso internamente, Sr. Benedicto. Pode confiar que não deixaremos esse caso passar. Eu não agradeci. Apenas levantei e disse: não quero punição, quero respeito, e quero que ele saiba que eu sei. Voltei para casa sem pressa. No caminho passei por uma banca de jornal, comprei um maço de envelopes e um caderno novo. Não era mais só um desabafo. Agora era um dossiê. Escrevi tudo em ordem cronológica, desde a primeira movimentação estranha até a ida ao banco. Colei comprovantes, escrevi observações à mão, até deixei espaços em branco para acrescentar novas provas, se fosse o caso. Não queria depender da memória. Queria ter tudo à mão. Se a justiça dele falhasse, eu faria a minha. Alguns dias se passaram sem contato. Eu sabia que algo já tinha chegado até ele. A postura muda, o silêncio mais pesado. Mas ainda assim, nada de ligação, nada de justificativa. E foi aí que me dei conta de que talvez ele estivesse contando com minha covardia. Achava que eu ia fingir, como sempre fiz, que eu ia preferir a paz à verdade, que no fim eu cederia. Mas ele esqueceu que a Lourdes já não estava aqui, e que sem ela eu não tinha mais a quem proteger além de mim mesmo. Numa tarde fria, fui até a igreja do bairro, não para rezar, não dessa vez. Fui sentar no banco de madeira onde eu e a Lourdes costumávamos ficar, no canto esquerdo, perto da janela. Levei comigo a foto antiga dela. Fiquei olhando para aquele sorriso e me perguntei: você teria feito diferente, minha velha? Talvez sim, talvez não, mas eu tinha certeza de que ela não aceitaria me ver humilhado daquele jeito. Ela sempre dizia que amar um filho não era passar pano, era mostrar o certo. E o certo agora era mostrar a ele que eu não era mais o velho ingênuo que ele achava que podia manipular. Ao voltar para casa, encontrei um envelope no portão. Nenhum nome. Só meu endereço escrito à mão. Dentro, uma folha com caligrafia conhecida. Era do Roberto. Um pedido de desculpas. Vazio. Dizia que não tinha sido intencional, que estava passando por dificuldades, que em breve tudo seria resolvido. Fechei o envelope e joguei na gaveta. Não era hora de respostas vazias. Era hora de ações. Não devolvia o que ele tirou com palavras. Nem apagava o que eu vi. Naquela noite, escrevi mais uma página no caderno. Ele tentou me fazer de tolo. Mas quem joga com o tempo esquece que o velho já viu esse jogo inteiro, e de olhos fechados. Aquela manhã parecia igual a todas as outras. O mesmo barulho do caminhão do lixo, o café coado na hora, o som da vizinha lavando o quintal. Mas havia um silêncio diferente dentro de mim. Era como se, depois de tantos dias escrevendo, revivendo e planejando, eu estivesse entrando num território novo, aquele onde o passado e o presente se encontram de um jeito desconfortável. Estava com a cabeça baixa, rabiscando uma folha do caderno, quando ouvi o interfone tocar. Raramente tocava. Levantei devagar, atendi. Seu Benedicto?
Aqui é a Fernanda. Eu sou esposa do Roberto. Por um segundo minha mão gelou. Ele está bem? Perguntei seco. Ele não sabe que eu tô aqui. Posso subir? Respirei fundo. Pode. Minutos depois, a porta se abriu e ela entrou com um semblante abatido, olhos fundos, cabelo preso às pressas. Diferente da moça sorridente que eu via nas poucas fotos que o Roberto me mandava no celular. Ela entrou e ficou em pé como se não soubesse onde colocar o corpo. Desculpa vir assim, sem avisar. Eu sei que o senhor deve me odiar também. Fiz um gesto para ela sentar. Fala, tô ouvindo. E ela falou, por quase 1 hora. Me contou coisas que eu jamais imaginaria. Que o Roberto estava com dívidas enormes, que tinha feito investimentos errados, que estava sendo pressionado por agiotas, que começou a movimentar minha conta com a promessa de repor tudo antes que eu percebesse. Que o medo virou rotina e a culpa, um fardo que ele escondia com piadas e presentes. Me contou que ele chorava à noite, escondido no banheiro, que dizia que não teve escolha. Que um gerente antigo do banco o incentivou a fazer isso, dizendo que ninguém perceberia. E que, ao tentar sair, ameaçaram envolver a família dele. Sentei em silêncio por um tempo. Cada frase dela caía como pedra na minha memória. Aquilo não justificava o que ele fez, nem de longe, mas dava um nome novo ao que eu só via como traição. Ele estava desesperado. E desesperado, fez o pior. Passou por cima de quem mais confiava nele. Ainda assim, continuei em silêncio. Ela, com os olhos marejados, estendeu um envelope com alguns papéis. Esses são comprovantes. Ele começou a devolver em pequenas quantias em contas que eu abri no meu nome. Ele não queria mais usar a sua. Disse que já tinha feito estrago demais. Peguei os papéis, olhei, mas não disse nada. Ela levantou, ajeitou a bolsa e antes de sair falou: ele tem vergonha de te procurar, mas todo dia fala seu nome. Se o senhor puder, mesmo que não agora, um dia. Fechei a porta. Sentei no sofá e chorei de novo, mas dessa vez foi diferente. Era um choro confuso, cheio de camadas, raiva, decepção, tristeza e um novo elemento, pena. Pela primeira vez, senti pena do meu próprio filho. O dia amanheceu abafado. Nem o vento das frestas parecia dar conta daquele calor estranho que vinha de fora e de dentro. Eu estava na cozinha mexendo o café no fogão quando escutei a campainha tocar. Primeiro achei que fosse engano. Ninguém aparecia aqui sem avisar fazia tempo. Mas quando olhei pela janela da sala, lá estava ele, Roberto. De camisa simples, barba por fazer, segurando uma sacola de mercado. Por um segundo, achei que fosse miragem. Mas não. Era ele mesmo, parado ali como se estivesse à espera de um julgamento. Abri a porta devagar. Nossos olhos se encontraram, e por um instante, nem passado, nem presente. Só o silêncio. Pai, trouxe umas coisas. Posso entrar? Fiz que sim com a cabeça, mas sem um sorriso. Apenas deixei a porta aberta. Ele entrou como quem pisa em terreno minado. Depositou a sacola em cima da mesa, tirou algumas frutas, pães, 2 pacotes de café. Lembrei do que o senhor gosta. Fiquei em pé, ao lado, observando tudo. Não era o gesto que me comovia. Era o motivo por trás dele. O que será que tinha vindo buscar? Sentei. Ele também. Ficamos os dois em silêncio, olhando para a mesa, como se ela pudesse traduzir aquilo que as palavras não davam conta. Até que ele começou a falar. Pai, eu sei que errei. Sei que te machuquei de um jeito que talvez nem eu consiga consertar. Mas eu tô tentando. A Fernanda te contou, né? Eu pedi para ela vir. Balancei a cabeça, afirmando. Ela contou. Contou o que você não teve coragem de me dizer. Ele abaixou os olhos, envergonhado. Eu não soube como. Eu me afundei num negócio que nem eu entendia mais. Quando percebi, já tinha ido longe demais. Você sabia o que fazia? Respondi. Minha voz saiu mais dura do que eu esperava. Sabia que era meu dinheiro. Sabia que eu confiava em você. Ele assentiu, com lágrimas represadas. Eu sabia, mas me sentia encurralado.
Tentei voltar atrás, mas cada vez que tentava, era tarde. Eu tinha vergonha de te encarar. Fiz silêncio de novo. Olhei bem nos olhos dele. Vergonha você devia ter antes de fazer, não depois. Ele chorou, não com escândalo, mas daquele choro contido, de quem sente, mas sabe que o estrago já foi feito. Tirou um envelope da mochila, colocou sobre a mesa. Aqui tem mais uma parte do que eu tirei. Tô depositando sempre que recebo. Pode conferir. Peguei o envelope, abri, alguns comprovantes de transferência. Dinheiro voltando, aos poucos. Mas o que eu perdi não era só cifra. Era o respeito. Era a imagem que eu levei uma vida para construir. Dinheiro se recupera, confiança, às vezes não. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos. Eu sei, mas eu precisava te ver. Nem que fosse para ouvir isso da sua boca. Eu mereço. Me levantei, caminhei até o canto da sala onde ficava o retrato da Lourdes. Você lembra dela te esperando na varanda quando você chegava tarde? Ela me dizia, ele é bom, só tá perdido. Ele ficou em silêncio. Pois então, Roberto, você continua perdido. Só que agora é você quem tem que se encontrar. Eu não posso fazer mais por você. Ele assentiu. Levantou-se devagar. Pegou a mochila, olhou para mim. Posso te abraçar? Respirei fundo. Não sabia se devia, mas meu corpo agiu antes da minha mente. Abracei. Mas o abraço não trouxe paz. Só mais peso. Era como um retorno sem volta. Uma tentativa de cura sem anestesia. Ele foi embora logo depois, sem dizer mais nada. Fiquei ali, na porta, vendo ele se afastar. Um homem quebrado. E eu, um pai despedaçado. Naquela noite, escrevi no caderno. Ele voltou, mas a parte que mais doeu ficou aqui. Os dias que se seguiram foram silenciosos, mas não em paz. Era um silêncio áspero, daqueles que batem no ouvido e não deixam pensar em outra coisa. Toda vez que eu passava pela mesa da sala, onde o Roberto tinha deixado o envelope com os comprovantes, sentia uma fisgada no estômago, como se cada centavo devolvido me lembrasse de tudo o que foi arrancado sem aviso. E por mais que ele tivesse voltado, por mais que tivesse chorado, por mais que tivesse me abraçado, o que foi quebrado não se cola com presença. Leva tempo, leva verdade, e leva atitudes que ainda não vi. Voltei a escrever no meu caderno. Não como desabafo, mas como registro. Comecei a anotar tudo. Datas, valores, comportamentos, lembranças. Era como se eu estivesse montando uma linha do tempo. Não só do que aconteceu, mas do que ficou em mim. E nesse processo, voltei a coisas antigas. Cartas da Lourdes, fotos do Roberto pequeno, um bilhete que ele me deixou aos 9 anos, com a letra toda torta. Pai, você é meu herói. Aquilo me desmontou. Como é que um filho que me via como herói um dia decidiu me roubar? Será que fui eu que errei o caminho, ou ele que se perdeu do mapa? Um domingo depois ele me ligou. Primeira vez desde a visita. A voz ainda era baixa. Pai, posso passar aí? Disse que não, que precisava de tempo. E era verdade. Não era birra, nem punição, era só o espaço necessário para que o que foi dito virasse ação. Ele respeitou. Tudo bem, eu entendo. E desligou. Fiquei com o telefone na mão por um tempo. Não por arrependimento, mas por espanto. Ele estava finalmente começando a me ouvir. Tarde, mas ouvindo. Na segunda-feira fui ao banco. Queria atualizar os dados da minha conta, garantir que tudo estivesse seguro. A atendente me reconheceu. O senhor é pai do Roberto, né? Ele pediu demissão. Arregalei os olhos. Como assim? Saiu semana passada. Disse que ia tentar recomeçar fora do país. Voltei para casa com um misto de sentimentos. Raiva por ele ter fugido sem falar comigo. Alívio por ele talvez estar tentando algo novo. E tristeza por ter que saber da vida do meu filho por terceiros. Naquela noite, tive um sonho com a Lourdes. Ela estava sentada na varanda, costurando. Eu aparecia ao lado dela e dizia, ele foi embora. Ela olhava para mim e dizia, às vezes, para se encontrar, é preciso se perder longe. Acordei com o rosto molhado. E uma pergunta ecoando na mente. Será que o perdão não era para ele, mas para mim?
Abri o caderno e escrevi. Perdoar não é dizer que está tudo bem. É parar de sangrar por dentro. Mas mesmo assim, eu ainda sangrava. Meses se passaram desde a última carta. O verão se foi. O outono chegou trazendo consigo aquele cheiro de folhas secas e lembranças que ainda doem. A casa estava silenciosa, como sempre. Mas eu já não ouvia esse silêncio do mesmo jeito. Antes, ele me incomodava. Agora, era como um velho conhecido. Levantei cedo naquele dia, ajeitei a gola da camisa e fui até o quintal varrer as folhas. Era aniversário da Lourdes. Toda vez que essa data chegava, eu fazia a mesma coisa. Sentava no banco da varanda e conversava com ela em pensamento. Ele não voltou, minha velha. Mas acho que de algum jeito ele reencontrou alguma parte dele. Enquanto varria, o carteiro passou. Entregou um envelope pardo, sem remetente. Achei que fosse mais uma propaganda, mas abri. Dentro, só havia uma folha e um comprovante. Uma transferência bancária, alta. Muito mais do que eu imaginava que ele conseguiria juntar tão rápido. E um bilhete curto. Tô pagando o que devo. O resto, só o tempo. Sentei. Olhei o papel por um longo tempo. Não chorei, nem sorri. Apenas fechei os olhos e respirei fundo. Não era só o dinheiro que ele estava devolvendo. Era um gesto de responsabilidade. Uma resposta silenciosa. Um pedido de perdão sem palavras. E por incrível que pareça, foi ali, com aquele bilhete na mão, que eu percebi. O perdão não é sobre o outro merecer. É sobre a gente não carregar mais o peso sozinho. Peguei o caderno, aquele onde venho escrevendo desde o dia em que descobri o que ele tinha feito. Abri na última página e escrevi. Hoje, eu escolhi não esquecer, mas decidi seguir. O que ele tirou, ele nunca mais vai ter de mim. Mas o que ele deixou, talvez ainda floresça em algum canto que nem ele sabe que existe. Fechei o caderno. Fui até a gaveta onde guardava coisas importantes e coloquei o envelope junto com as fotos da infância dele, entre uma lembrança boa e uma dívida paga. Naquela tarde, saí de casa e caminhei até a pracinha. Sentei no banco de sempre. Fechei os olhos, senti o vento no rosto e pensei na única coisa que Lourdes sempre me dizia quando o coração pesava. Não é preciso esquecer para seguir, mas é preciso soltar. E ali, sem precisar dizer, eu soube. Tinha soltado. Não porque não doía mais, mas porque a dor já não mandava em mim. Se essa história te tocou, comenta aí se algo parecido já aconteceu contigo, ou com alguém da sua família. Alguém precisa ouvir isso. Compartilha com quem carrega uma dor parecida e segue o canal, se quiser continuar ouvindo histórias de vida que não foram contos de fadas, mas viraram lição.